Fala galera, tudo bem? Gente, o assunto de hoje é uma continuação, né, dos últimos assuntos que a gente estudou. E o título é esse daqui. Deixa eu só botar a caneta aqui. Pronto. Divisibilidade, certo? Critérios de divisibilidade. Divisibilidade. É saber se um número dá para dividir por outro. A gente vai ver os principais critérios, certo? Tipo, vamos começar vendo quando é que um número dá para dividir por 2, certo? Todo número dá para dividir por um. Tá? A gente vai ver a questão por 2, por 3, por 5, por 6 e por 10, que são os principais. Você consegue saber, só em olhar para o número, você já consegue saber se dá para dividir ou não. Como assim, professor? Vamos lá. Então, vamos começar aqui por 2. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Quando ele for par, só isso. O número que for par, gente, dá para dividir por 2. Exemplos. O próprio 2, o 4, o 6, o 8, o 10, né, que são números pares, vou botar o maior. O 18, por exemplo. O 18 dá para dividir por 2, de forma exata, né? Lógico. Se eu for dividir por 2, vai dar 9. Mas como é que eu sei que dá para dividir por 2 sem fazer a divisão? Basta eu olhar aqui para o seu último algarismo. Se ele for par, então é porque todo número dá para dividir por 2. Então, outro exemplo aqui. Dá um número bem alto. 556. Cara, eu sei que esse número dá para dividir por 2. Ou seja, dá para dividir ao meio, né? Que dividir por 2 é dividir ao meio. Por que ele dá para dividir por 2? Porque ele termina com 6 e 6 é par. Então todo esse número aqui é par. 556 é par. Então dá para dividir por 2. Dá uma divisão exata, certo? Então isso é o critério de divisibilidade. Vamos fazer essa continha aqui para ver quanto é que daria? Só para a gente confirmar, certo? Vou fazer aqui embaixo. 556 dividido por 2. Subir um pouquinho, que desceu demais. Pronto. Então vamos lá. Ó, 5 dividido para 2 dá 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Aí sobra 1. Não é assim que faz as divisões? Se fosse, não dá para botar 3 aqui, porque 3 vezes 2 passa de 5, dá 6. Então você tem que botar um número que dê igual ou mais próximo. Aí você desce aqui o 5, fica 15. 15 dividido para 2 não vai dar exato ainda, né? Então vai ser um 7, porque 7 vezes 2 dá 14. Quando eu subtrair aqui, sobra 1. Aí desce o 6. Cara, se 7 vezes 2 deu 14, então vai ser 8, porque 8 vezes 2 vai ser um 2 a mais, né? Então, 16. Zerou, pronto. Tá vendo, ó? Então, 556 dividido por 2 dá 278, aí de forma exata, né? Resta 0. Então, para você saber se o número é divisível por 2, basta olhar o último algarismo dele, né? Se ele for par, então ele é divisível por 2. Quando é que é divisível por 3, professor? Vamos colocar aqui de lado. Quando é que é por 3? Por 3, você faz assim. Vamos dar aqui para um exemplo. Vamos aqui alguns exemplos. Vou botar aqui tipo um número como o 15. O 15 é divisível por 3. Por 3. Por quê, professor? Vocês sabem quanto é? 15 dividido para 3? Isso, exatamente, é 5. Mas se eu não quisesse fazer a divisão, não fosse fazer a divisão, como é que eu sei que é divisível por 3? Você faz assim, gente. Você soma os algarismos. Os algarismos são os números individuais, ó. Aí você tem um 1, você tem um 5. 1 mais 5 dá quanto? 1 dá 6. E 6, né, múltiplo de 3, a gente viu até em aulas passadas, né? Finalzinho do ano passado, tal. Divisores e múltiplos, né? Então, 15 é divisível por 3, porque quando eu somo 1 mais 5 dá 6. E o 6, ele é múltiplo de 3, ou seja, o 6 dá para dividir por 3. Então, o 15 dá. Vou pegar outro exemplo. Vou pegar aqui o 48.
Cara, 48 dá para dividir por 3? Dá. 48 também é divisível por 3 também. Sabe por quê, ó? Se eu somar 4 com 8, quanto é que dá 4 mais 8, gente? Soma aí. 4 mais 8 dá 12. 12 é múltiplo de 3. 12 dá para dividir por 3. E se você quiser, você ainda pode continuar a soma. Você pegar o 12, ó. Você pegar o 12 e somar aqui, ó, 1 com 2. 1 mais 2, ó, até ficar um único número, ó. 3, ó, tá vendo? E 3, lógico, dá para dividir por 3. Então, para saber se é divisível por 3, basta você somar os algarismos. 4 mais 8, 12. 12 dá para dividir por 3. Então, 48 também dá. Entendeu? Só mais um exemplo aqui. Vamos pegar o 54. Será que o 54 dá para dividir por 3? Dá. 5 mais 4, 9. Então dá. Ok. Vamos pegar mais um aqui. Vamos pegar mais um aqui de lado. Vamos colocar o 60 e 62. Será que 62 dá para dividir por 3? 62? Vamos somar. 6 mais 2, 8. 8 não dá para dividir por 3, né? Por 3, né? A gente tá vendo? 62 não dá para dividir por 3, porque 6 mais 2 dá 8. E 8 não é divisível por 3. Então, esse daqui não é divisível por 3. Estão vendo como é fácil? Agora eu vou para o 6, depois eu mostro o 5 e o 10. Eu vou logo para o 6, porque o 6 vai depender muito desses dois últimos que a gente viu. Certo, gente? Então, tipo, quando é que eu sei que o número dá para dividir por 6, sem ter que fazer a conta? Só, digamos assim, olhando assim, por 6. Cara, é bem simples. Você vai verificar se ele é par e se ele é múltiplo de 3. Como assim? Ou seja, você vai verificar as duas coisas que a gente mostrou agora. Se ele é par, ou seja, se dá para dividir por 2 e por 3. Se um número dá para dividir por 2 e por 3, é porque ele dá para dividir por 6. Porque 6 é justamente 2 vezes 3. Então, um exemplo, ó. O 12. O 12. O 12 é divisível por 6. Por quê? Porque 12 é par, ou seja, dá para dividir por 2. E também dá para dividir por 3, né? 1 mais 2 aqui dá 3, tal, dá para dividir por 3. Então ele dá para dividir por 6. Vou botar aqui o 16. O 16 é divisível, será? Desculpa. O 16 é divisível? O 16 não é, sabe por quê? O 16 é par. O 16 dá para dividir por 2. Mas ele não dá para dividir por 3, ó. 1 mais 6, 7. 7 não dá para dividir por 3. Então esse número não é divisível por 6. Porque ele não dá para dividir por 3, por mais que dê por 2. Então, para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3. Vamos dar outro exemplo aqui. O 24, por exemplo. O 24 é divisível por 6. Sabe por quê? Porque o 24 ele é par. O 24 é par. É um número par. Certo? Eita. Um número par. E, vamos ver aqui, ó. 2 mais 4 dá 6, tá vendo? Ó? 2 mais 4 dá 6. E 6 dá para dividir por 3. Então, quando é par, ou seja, dá para dividir por 2. E quando dá para dividir por 3, então dá para dividir por 6. Então, você vai ter que olhar, para verificar se é divisível por 6, vai ter que olhar se é por 2 e é por 3. Se for por 2 e por 3, vai dar por 6. Por 5 e por 10, que são os dois últimos casos que eu vou mostrar para vocês, certo? Eu estou mostrando os principais, tá? Aqueles que dá para você fazer de imediato. Tem um critério para ver a questão do 4 também, se dá para dividir por 4, por 8, por 7 e tal. Até por 11, por outros números maiores. Só que dá um pouquinho mais de trabalho e tal. Então, vou ficar só com os principais, tá? Tá aqui para você. Mostrar pelo menos os principais para vocês, né? Então, por 5. Vou voltar aqui por 5, né? Porque o 5 é muito fácil, gente. O 5 e o 10 são os mais fáceis. O número é divisível por 5 quando termina em 5 ou em 0. Tipo, o 10 é, o 15 é, o 5 também é, né? Comecei por 5 que é o próprio 5, né?
O 20 ó. O próximo, 25. O 30. Todos dá para dividir por 5. Então, quando o número termina em 0 ou em 5, dá para dividir por 5. Pode fazer a continha aí. Vai dar uma divisão exata. E por último, quando é divisível por 10. Aí por 10 ainda é o mais fácil de todos. Porque são todos aqueles que terminam em 0. 10, 20, 30, aí pega em número 100, 110, 150, todos terminando em 0. Terminou em 0, você tem vários números, que são vários. Terminou em 0, né? Não tem nem na ordem não, né? Tem muitos, são infinitos, né? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 110, 120, 200, 300, 1000, 2000, 1 milhão. Terminou em 0, dá para dividir por 10. Vamos pegar um número para fazer essa divisão por 10? Vamos pegar aqui o 520 dividido por 10. Olha que legal. Você pode fazer assim, e o bom que dividir por 10 tem um macetezinho, vou até mostrar para vocês, tem um 0 aqui e outro aqui, né? Estão vendo? Você pode cancelar esse 0 com esse e fazer a divisão de 52 para 1, que é o próprio 52. 52 dividido para 1 é 52. Divisão por 10 é a mais fácil que tem. Vamos pegar outro número um pouquinho maior. 1350 dividido por 10. Olha que legal. Corto um 0 com 0. Aí eu faço 135 para 1. 135 para 1 dá 135. Legal, né? Então pronto, passei uma atividadezinha super bacana para vocês fazerem, tá bom? Então é com vocês agora. Valeu!